Como nós já sabemos como fazer o limite, né, e ver quando uma função vetorial é contínua, a gente pode também estender o conceito de derivada ou diferenciabilidade para funções vetoriais. E a ideia é justamente partir do que a gente conhece no cálculo de uma variável, né, para calcular a derivada em uma função de uma variável. E a definição é basicamente a mesma. Então, se eu tenho uma função vetorial, tá, e há um ponto do meu conjunto razão, então a derivada de f em a, que a gente vai indicar pela derivada de f em relação a t no ponto A. Aqui a gente está usando a letra D, porque essa função é de uma variável só. A gente vai ver que isso vai mudar depois. Ou simplesmente f', né, de A, a derivada de f em relação a porque como a f tem uma única variável, é bem claro qual é a variável que eu estou dizendo. Ao limite, se ele existir, é claro, se não existir, a função não é derivável. Então, a derivada de f no ponto A é dada pelo limite quando t vai para A, de f de t menos f de A sobre t menos A. Tá? Também é possível utilizar a definição alternativa, né? Quando você faz t igual a mais h, tá? Então aqui vai ficar f de a mais h, aqui embaixo vai ficar o h, e eu faço, em vez de fazer o t tendendo a a, eu faço o h tender a zero. Então esse limite é equivalente a esse limite aqui, é só uma troca da forma de expressar esse limite. A gente vai usar uma forma ou outra de forma quando for necessário, né? Então a gente vai usar de uma forma, usar de outra forma, mas o significado é exatamente o mesmo. Se esse limite existir, então a gente diz que f admite derivada em A, ou seja, que f é derivável ou diferenciável no meu ponto A. Quando a função é diferenciável em todos os pontos de um conjunto A, então eu posso dizer que f é derivável no conjunto A. Tá? E quando eu digo que f é derivável apenas, eu estou dizendo que ela é derivável em todos os pontos do seu domínio. Obviamente, nem todas as funções são deriváveis em todos os pontos do seu domínio. Então, a gente pode restringir para um conjunto ou restringir para um único ponto onde ela seja diferenciável, né? Bom, nós vimos um exemplo anterior, quando a gente fez exemplos sobre limite, nós calculamos o limite para essa função aqui, dessa razão, f de t mais h menos f de t sobre h. E nós vimos que deu 1 menos seno de t exponencial de t. Então, como esse limite existe, porque existe o limite de cada componente, então, consequentemente, a derivada dessa função vai ser exatamente essa. Bom, a grande sacada que há em funções vetoriais é que a gente pode quebrar ela nas suas funções componentes. Então, eu estou considerando aqui f sendo formada pelas funções componentes f1 até fn, que são funções reais, essas funções componentes. E esse teorema diz que a função é diferenciável no ponto A se e somente se cada componente é diferenciável no ponto A para todo i. Então, se todos os componentes forem diferenciáveis no ponto A, a função também vai ser diferenciável no ponto A. Mais ainda, a derivada de f da efona no ponto A vai ser formado justamente pela ênupla formada pelas derivadas das componentes no ponto A. Isso facilita muito a vida da gente, né? Porque dessa forma, o que acontece? A gente não precisa mais trabalhar com um limite para calcular a derivada, né? Basta apenas e tão somente calcular as derivadas das componentes da minha função vetorial. Tá? A demonstração desse teorema é bem simples, né? Porque se a função é derivável em A, se e somente se pela definição, existe esse limite. Mas quando você pega essa razão aqui, f de t menos f de a sobre t menos a,
Isso vai ficar f de 1t menos f1 de a sobre t menos a, ou seja, vai ser exatamente a mesma fração em cada uma dessas componentes. Então, para o limite existir, tem que existir o limite de cada uma dessas componentes. E se esses limites existem, se e somente se, cada componente é diferenciável no ponto A. Então, f é derivável se e somente se cada limite existe, ou seja, se cada componente é derivável. Ótimo, então nós demonstramos um teorema muito importante porque vai facilitar muito a nossa vida. Então, imagina que eu tenho aqui a função f de t, função vetorial, dada por t cosseno de 4t, exponencial de t ao cubo. Eu vou calcular a derivada, se existir, né, da minha função num ponto t qualquer. Essa função aqui, a f1, que é f1 de t igual a t, ela é diferenciável em todos os reais. Essa aqui também é diferenciável em todos os reais. E essa aqui também é diferenciável em todos os reais. Então, eu posso calcular a derivada dessa em relação a t na 1. A derivada de 4 aqui vai dar menos seno, mas isso aqui é uma regra, é uma função composta, então vai aparecer menos 4 seno de 4t. E a derivada disso aqui também é uma função composta, né? Então eu tenho a derivada exponencial é exponencial, vezes a derivada do que está em cima, que é 3t ao quadrado. 3t ao quadrado é exponencial de t ao cubo. Portanto, essa é a derivada da minha função para todo t real. Em particular, eu quero calcular para t igual a zero. Então, para calcular para t igual a zero, eu vou simplesmente substituir t igual a zero aqui, e eu encontro, então, o vetor 1, 0, 0. Bom, mas o que é um vetor? Quando a gente pensa em derivada, o que é a derivada no caso de uma função vetorial? Quando você trabalha com funções de uma variável, a derivada, a gente sabe que é a inclinação da reta tangente naquele ponto. E a derivada de uma função vetorial também tem relação com a reta tangente. Se a função vetorial é derivável num ponto do domínio, tal que essa derivada ela não se anula, ou seja, não é o vetor nulo, então essa derivada é um vetor tangente à trajetória de f em f de a. Tá? Ou seja, quando eu pego ele em cima da minha curva, que é a imagem dessa função, esse vetor é exatamente o vetor tangente a essa curva naquele ponto. E ali você pode então definir a reta tangente, que vai ser a função no ponto, mais a variável, estou usando x aqui, vezes a derivada do vetor tangente. Isso vai me descrever a reta tangente correspondente a esses pontos. Então, dado que eu tenho uma determinada trajetória, ou uma curva, né, ou a imagem de uma função, ela dada por f de t igual a t ao quadrado exponencial de t no ponto t igual a zero, eu quero encontrar a reta tangente nesse ponto. Então, eu vou calcular a derivada da minha função, vai ficar 1, 2t exponencial de t. A função aplicada no ponto zero vai ser 1, 0, 1. Então, esse é o vetor tangente à minha trajetória no ponto t igual a zero. Portanto, a reta tangente vai ser descrita como f de zero mais x vezes f' de zero. Ou seja, nós temos aqui exatamente o ponto 0, 0, 1 mais x vezes 1, 0, 0, 1, com o x resultando aqui em x, vírgula 0, vírgula x mais 1, para todo x pertencentes aos reais. Bom, aqui está o gráfico dessa função, né? Essa função vetorial, tá? Então você pode observar que ela é uma curva, né? Ela é uma curva. Aqui é o ponto em que t é igual a zero, tá? E essa aqui é a reta tangente que nós encontramos exatamente sobre
o cálculo que nós fizemos aqui no exemplo. Então você observa, o vetor tangente não está aparecendo aqui, mas ele apareceria exatamente aqui nesse ponto, apontando para essa direção, tá? Então você vê que a trajetória, quando o t aumenta, ela vem aqui e faz isso na curva. Por isso que a reta tangente, observa como ela vem, ó. Ela vem justamente do fato da inclinação da curva, né? Ó, ela vem pela curva e segue esse sentido. Mesmo que depois ela cresça, ela vai aumentando aqui esse valor. Se a gente considerar outros pontos mais para cá, é claro que aí a reta começa a inclinar e seguir a inclinação aqui da minha reta, da minha curva, tá? Especificando realmente a reta tangente à curva dada. Alguns resultados de operações derivadas de operações de funções vetoriais são imediatos. Então a gente definiu lá atrás operações que podiam ser feitas com funções vetoriais, como somar funções vetoriais, multiplicar por funções reais de uma variável uma função vetorial, fazer o produto interno de funções vetoriais e fazer o produto vetorial se n for igual a 3. Então esse teorema, na verdade, ele estabelece que se eu tenho duas funções, que são funções vetoriais, com o mesmo domínio e contradomínio, e uma função de uma variável, todas elas deriváveis, então a soma de duas funções é derivável, e a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Semelhante ao que a gente tinha no cálculo de uma variável. A derivada do produto de uma função de uma variável por uma função vetorial segue a regra do produto que a gente aprendeu em cálculo de uma variável. Então vai ser a derivada da primeira vezes a função vetorial mais a função da primeira vezes a derivada da função vetorial, tá? E a mesma coisa ocorre com o produto interno e com o produto vetorial. Então, se a gente tem aqui a derivada do produto interno de duas funções vetoriais, então vai ser a derivada da primeira função vetorial, produto interno com a segunda, mais a primeira função, produto interno com a derivada da segunda. Se n for igual a 3, existir o produto vetorial, então a derivada do produto vetorial também segue a regra do produto. Ou seja, a derivada da f vezes o produto vetorial com a g, mais a f vezes o produto vetorial da g com relação a t. Tá? Ou seja, todos os produtos possíveis com as funções vetoriais continuam obedecendo a regra do produto, né? A regra do produto. Eu vou demonstrar aqui rapidamente o primeiro e o segundo caso, os outros são todos semelhantes, né? Então, se eu tenho duas funções vetoriais, eu quebro ela nas suas componentes. Então, a soma das duas é a soma das respectivas componentes, pela definição. Se f e g são deriváveis, a gente sabe que cada componente é derivável. Se cada componente é derivável, então a soma das respectivas componentes são deriváveis. Portanto, essa função é derivável e a derivada é igual à soma das derivadas. Bem simples, né? Basta a gente remeter sempre as funções componentes. A mesma coisa com o produto, né? O produto de uma função, de uma variável por uma função vetorial é o produto da função por cada componente. Como f é derivável, as componentes são deriváveis, mas a f' também é derivável, então o produto de funções deriváveis é deriváveis para todo i. Se o produto todas são deriváveis, então o resultado também é derivável. E mais ainda, né? Na hora que você for calcular a derivada vai ser a derivada de cada função componente. Só que agora aqui eu estou trabalhando com funções de uma variável. Tanto a f' quanto a f'1, elas são funções de uma variável. Então vale a regra do produto. Então fica d f' dt vezes f1 mais f vezes a derivada da f1 em relação a t. E assim sucessivamente, né? Agora eu só preciso quebrar essa soma soma de dois vetores.
uma contendo só as derivadas da f' e outra contendo as derivadas da componente da f. As derivadas da f' estão multiplicando cada componente desse vetor, então eu posso tirar em evidência. A f está multiplicando cada componente desse vetor, então eu posso tirar em evidência. E agora eu fiquei com a derivada da f' em relação a t vezes a função mais a f' vezes a derivada da minha função vetorial, que é exatamente o que eu queria provar. Os outros produtos são análogos a esse daqui, tá? Então você prova que é derivável e depois prova que a derivada segue a regra do produto, tá? Importante sempre, como eu destaco para vocês, é lembrar. O que é importante é, a demonstração é legal, mas tem que lembrar ou entender o que significa isso. Isso está dizendo que as operações que a gente utilizava para fazer ou para trabalhar com funções de uma variável continuam valendo para funções vetoriais. Muito bem. Então aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho uma função g de t igual a exponencial de t cosseno t seno t. Eu quero verificar que a g é derivável. Bom, há duas formas de fazer. Eu posso multiplicar cada componente dessa pela exponencial e verificar se o resultado é derivável. No caso, eu vou usar a propriedade que a gente provou no teorema. Isso é uma função de uma variável só, que é derivável. Essa função é derivável, essa é derivável, essa é derivável. Então, o produto é derivável, né? Então, g é derivável em todos os pontos dos reais, porque cada uma das funções aqui é derivável. A derivada disso aqui vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é a derivada de cada componente. Então, eu fiquei, a derivada da exponencial é a própria exponencial, vezes a função, mais a exponencial, vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, derivada do seno é cosseno, derivada de t em relação a t é 1. Agora eu vou tirar a exponencial em evidência, né? E vai ficar cosseno de t menos seno t aqui, cosseno de t mais cosseno de t aqui, seno de t mais cosseno de t, né? E aqui fica t mais 1, tudo multiplicado pela exponencial. Portanto, eu encontrei que a derivada da minha função g, ela é expressa por esta relação, ok? Se você fizer o produto aqui, a distributiva aqui, e derivar também cada componente, você vai chegar no mesmo resultado. Olha que exemplo interessante. Se eu tenho uma função vetorial diferenciável tal que a norma desse vetor é constante, ou seja, o tamanho dos pontos, ou a distância dos pontos com relação à origem é constante, então o produto interno da minha função vezes o vetor tangente é igual a zero. Né? É igual a zero. Ou seja, eles são ortogonais. Bom, para todo t que eu tenho no meu domínio, eu tenho que a função no ponto t tem norma igual a k. Eu vou elevar ao quadrado para eliminar a raiz quadrada, né? Então eu vou ficar aqui apenas com o produto interno de f de t por f de t igual a k ao quadrado. K é uma constante, então quando eu derivar isso aqui, eu vou derivar o produto e aqui a derivada disso vai dar zero. Então a derivada do produto vai ser a derivada da primeira vezes o produto interno com a segunda, mais a primeira vezes o produto interno da segunda. Esses caras aqui são iguais, porque o produto interno ele é comutativo. Então eu posso escrever isso aqui como duas vezes f de t vezes a derivada de f de t, igual a zero. Como é igual a zero, já simplifiquei o 2 aqui. E aí eu cheguei, então, neste resultado. Olha, o que está dizendo esse exemplo? Esse exemplo está dizendo que se eu tenho uma função cuja distância dele com relação à origem, né? Com relação à origem é zero, é constante? Bom, mas se é constante, ele deve ser o círculo ou um pedaço do círculo, né? Porque se ele tem distância constante da minha origem,
Então, ele deve ser o círculo ou um pedaço do círculo. Vou desenhar aqui um círculo, tá? Que é o mais fácil aqui para eu fazer. Opa, um círculo, tá? Então, ele vai ser um círculo inteiro ou um pedaço desse círculo. Agora, quando eu pegar esse f de t, na verdade, é um ponto aqui do círculo, ou desse pedaço de círculo. Então, na verdade, o f de t, você pode pensar como sendo esse vetor, f de t. E aqui está dizendo que esse vetor f de t, ele é perpendicular ao vetor tangente ao círculo. Verdade, né? Porque o vetor tangente, se eu conseguir desenhar aqui, né? Fazer com a reta que é melhor, vai estar exatamente aqui, ó. Né? Exatamente aqui é o vetor tangente, tá? Quando você encontra. Isso aqui é o f' no ponto T, tá? E esse aqui é o f de t. É exatamente o que está sendo provado aqui, tá? Só que isso vale, né, para qualquer função vetorial. Observe que eu nem falei aqui se é R2, eu desenhei no R2, mas isso vale no R3, no R4, no R5, tá? Só que aí a minha curva não vai ser mais um pedaço de círculo, vai ser um pedaço de esfera e assim por diante, tá? Um pedaço, uma linha, né? Uma curva em cima da esfera, tá bom? Então nós temos esse resultado. Finalmente, a gente vai falar, a última extensão nossa da parte de derivadas, de funções de uma variável, que é a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, ela trata da derivabilidade, da diferenciabilidade, né, da composição de funções. Então, como eu tenho aqui, a minha função é uma função definida de um subconjunto dos reais no Rn, é claro que a minha composição aqui, ela vai ser dada, né, em cima do meu domínio, ou seja, eu tenho que levar a minha f' aqui de um conjunto B dos reais no conjunto A, tá? Por isso que eu tenho aqui a minha função A dos reais em R e a minha B, a minha f de um subconjunto B ao conjunto A, que é um domínio da minha f, para que eu possa fazer a composição f composta com a f, né? F composta com a f' em t, vai ser f de t. Tá? Bom, então nós temos aqui exatamente o resultado que diz que se eu for diferenciar ou derivar essa composição aqui, tá? Se a f' e a f' são diferenciáveis no ponto, então a composta também é derivável, e a derivada da composta é a derivada da f' aplicada no ponto f de t, vezes a derivada da f' com relação a t, tá? É a regra da cadeia tradicional, como a gente já conhece também do cálculo de uma variável. Então, vale da mesma forma.